Prefeito Max Filho, uma odisseia, né? A sua vida política ultimamente. Você ganhou a eleição para prefeito, ganhou bem, não é? E depois você teve quase saindo aí para ser candidato ao governo, não é? E as coisas foram atropelando, empurrando, e você acabou não sendo candidato ao governo. Você teve o PSDB na sua mão, foi você que fez isso aí, eu sou testemunho, os diretórios municipais todos, é do seu período. E agora, quando eles olham o futuro, eles veem você, Aldífaros, quer dizer, a era Paula Tung tombando e você aparecendo lá na frente. Como é que... Me conta toda essa odisseia que passou-se por você. Bom, acho que, assim, no ano passado nós disputamos a convenção estadual do PSDB, até o registro da nossa chapa, os membros da alta administração do Estado não poderiam ocupar cargos de direção no partido político. E depois que nós registramos nossa chapa, aí passou a poder tudo, né? As favas do Conselho de Ética, o vice-governador, presidente do partido, o secretário de Agricultura, o primeiro vice-presidente, o secretário de Transporte, o segundo vice-presidente, o secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário-geral, o diretor do geral DR, colocado no partido, enfim. E foram para a porta do partido, na convenção, para impedir a nossa vitória e por pouco nós deixamos de conquistar aquela vitória à direção do partido no Espírito Santo, né? A gente chegou a cogitar a possibilidade até mesmo de sair do partido para assumir essa condição de candidato ao governo do Estado e dialogamos, recebemos honrosos convites, como do PPL, do Vasquinho, como o DEM, do Ferraço, da Norma, enfim, e até mesmo do PSB, do Renato Casagrande. Chegou a me propor que o PSB teria 2 pré-candidatos ao governo, a minha pré-candidatura e a do Renato Casagrande. Mas, avaliando o quadro, quando deixou de ser risco e passava a ser uma aventura, nós entendemos que não era a hora de deixar a prefeitura de Vila Velha. Então, continuei na prefeitura e estou aí ajudando os companheiros, né, que estão nessa caminhada, nessa campanha. Enfim, então um pouquinho do que se passou, né? O governo fechou muita porta, mas, por exemplo, se eu aceito o convite do Renato Casagrande, a gente já previa. Eu cheguei a dizer ao Carreta, nosso vice-prefeito: Carreta, lá na frente o Paulo desiste, como de fato desistiu, o Renato vê a vaga de governo do Estado sorrindo para o PSB, não vai ter a menor chance de me entregar essa pré-candidatura, essa candidatura, eu vou deixar a prefeitura, fico sem a prefeitura e sem a candidatura. Assim, então acho que foi a decisão possível. Eu encontrei um deputado federal, que foi meu colega nesse atual mandato, perguntou: Max, foi a decisão certa? Eu falei: foi a única possível, né? Nós estávamos, o meu pai estava inclusive comigo, me acompanhando, quando estivemos lá no gabinete da Norma Ayub, em Brasília, e fomos convidados para assumir a condição de candidato a governador pelo DEM. Aí eu falei com meu pai: só vou se você for comigo. Eu vou! Mas é alguma coisa que não homenageava a sua história, a sua trajetória política, enfim, a nossa origem não é essa, foi outra, né? E a gente entendeu que não era momento de deixar a prefeitura. Então, o calendário eleitoral não favorecia, né, o nosso movimento. Então, a Rose de Freitas pôde correr o risco de se jogar no Podemos. Ela está no meio do mandato, ela podia partir, esperar 3 meses a disputa de uma convenção. Eu não podia fazer isso, era prefeito de uma cidade, eu tinha que renunciar à prefeitura 6 meses antes do prazo eleitoral para disputar uma convenção.
Aí a coisa deixou de ser risco, e quando passou a ser uma aventura, eu entendi que não era hora de deixar a Prefeitura de Vila Velha. Pois é, mas aí como é que fica o Max Filho no PSDB? Se o PSDB teve a inclinação, quando se conta a história da convenção, em favor do governador Paulo Artung, como é que fica dentro do PSDB prefeito? Olha, Rogério, eu não sou candidato a nada, eu não tenho prazo de estar afiliado agora a qualquer partido, fazer uma migração partidária. Depois disso fizeram até intervenção no Diretório Municipal de Vila Velha, enfim. Acho que tem que deixar passar, isso é um assunto que a gente vai reavaliar depois da eleição. Acho que não tem sentido agora. Eu continuo no PSDB, vou voltar no Geraldo Alckmin, vou pedir os votinhos para ele, assim, mas estou não estou tão engajado na militância do partido. Terminou que o partido veio por gravidade até integrar a coligação do ex-governador Renato Casagrande, que era um adversário até então do governador do estado, né? E o PSDB estava muito ligado ao atual governador, né? E depois ficou meio que perdido, né? Meio que como um cachorro que cai de caminhão de mudança, quando o Paulo não foi mais candidato, toda aquela briga interna, aquela disputa, perdemos quadros preciosíssimos do PSDB, perdemos Luiz Paulo, perdemos Carreta, perdemos Sérgio Magés, perdemos vários companheiros por aquele movimento, hoje se vê equivocado, de manter o partido alinhado com o atual governador. Sim. Esse é um ponto importante na história, quer dizer, o prefeito vai ficar no PSDB porque não há necessidade de ter pressa para sair. Nosso prazo, quer dizer, eu não disputo essa eleição. Eu fiquei na prefeitura e, tendo ficado na prefeitura, fico inelegível para qualquer disputa nesta eleição agora. Então, assim, eu não tenho pressa de me posicionar partidariamente, eu acho que é uma avaliação para fazer ali na frente. Tenho bons companheiros ainda no PSDB, entre eles o senador Ricardo Ferraço e outros companheiros valorosos. Essa é uma avaliação para ser feita no momento oportuno. Não é agora, no calor de uma disputa eleitoral, etc. Eu não estou diretamente envolvido como candidato, não preciso ter prazo de filiação para essa eleição agora, enfim. A migração do teu vice para outro partido foi um processo de resguardar a candidatura dele a deputado federal? Foi, exatamente. Ele discutiu muito isso conosco, né? O presidente do partido do PSDB chamou todos os pré-candidatos do partido para dialogar e não chamou o Carreta, né? Que pese o fato do Carreta ser um pré-candidato a deputado federal. Nós entendemos aquilo como um recado, o Carreta entendeu e falou: Max, eu não vou ter segurança, não vou ter estabilidade na eventual candidatura. E entendi perfeitamente e apoiei a decisão dele e outras pessoas que também decidiram não ficar no PSDB. O Carreta procurou se acomodar onde ele pudesse ter um leito navegável, né? Ele não é um nome ainda tão conhecido do eleitorado capixaba, apesar da sua militância ao nosso lado há mais de 2 décadas, sempre militando conosco, mas ele fez uma opção de um partido que pudesse estar numa coligação, que ele, com a votação mediana, pudesse aspirar a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Eu acho que está indo bem, eu acho que tem muita chance de ganhar a eleição. Veja, Max Filho, o teu Augusto, pelo menos é o que eu penso, você não precisa confirmar nem ter outra visão, sempre foi o Paulo Artung. Vamos esquecer isso. O Paulo sempre teve cuidado muito grande de evitar que você conseguisse uma candidatura ao governo, que foi o caso na hora que vocês arrumaram o Podemos, que você iria migrar para o Podemos e seria candidato ao governo. Evidentemente que o Paulo também se meteu e ele atrapalhou muito a sua vida. Tudo bem.
Mas a era Paulo Artung está chegando ao fim. Como é que você está vendo essa posição do Paulo, que deixou de ser candidato ao governo e saiu do combate político? Ele não é mais candidato. Como é que você está vendo o destino do Paulo? Olha, assim, esse é o 10º ano em que eu sou prefeito de Vila Velha. Em 10 anos de mandato como prefeito, eu não sei o que é um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Vila Velha e o Governo do Estado do Espírito Santo. Convênio com o Governo do Estado, para mim, é que nem o caviar para o Zeca Pagodinho. Nunca vi, não ouvi, eu só ouço falar. Né? Eu não sei o que é isso, não consta no meu dicionário. Mas, enfim, procurei sobreviver com criatividade, espero que essa fase esteja passando mesmo, né? Eu tenho uma boa relação com os principais candidatos ao governo do Estado, inclusive quando a senadora Rose de Freitas foi assinar a ficha no Podemos, no limite do prazo de filiação, ela me chamou à sua residência, eu fui, estava lá o Renato Casagrande e a Rose. Inclusive me chamaram a fazer a foto junto. Eu falei, não, estou desembarcando de uma pré-candidatura, me deixa de fora aí. Ainda brinquei com ela, falei, Rose, essa ficha de filiação, há uns 15 dias atrás, era meu sonho de consumo. Mas, enfim, eu acho que está passando, acho que ele tem, inegavelmente, o seu trabalho realizado como gestor público, especialmente na primeira passagem no Estado, foi beneficiado pelo desastre que foi o seu mandato do seu antecessor, né? Onde um poste seria melhor do que aquele cenário herdado. Com a nossa contribuição, eu fui prefeito de Vila Velha, fui autor da representação que cassou o mandato do ex-presidente da Assembleia Legislativa. Então ele foi beneficiado com todo aquele movimento de virada de página, né? E a inauguração de um tempo de maior estabilidade das instituições do Espírito Santo, o beneficiou muito. Isso terminou sendo uma marca que ele se apropriou, né? Inteligentemente, como um homem de marketing que como uma pessoa de visão publicitária marcante, ele se beneficiou muito disso. Então, nessa quadra do Estado foi marcada a era do Paulo Artung, né? Mesmo o governo do Renato Casagrande, o primeiro período de governo dele, de certa forma foi uma continuidade do que foi o Paulo. Tanto que Paulo votou candidato a governo contra o Renato, e o Renato não teve nem os votos de alguns secretários seus, tá? Votaram no Paulo, pela ligação que o Renato manteve a mesma linha de condução do governo, e nem os seus próprios secretários votaram nele, no Renato, enfim. O Paulo ganhou a eleição e nesse mandato agora, eu acho que houve aquele episódio da greve da Polícia Militar, aquilo deixou uma marca muito negativa no mandato dele, e a gente enxergava isso. Eu enxerguei isso, falei, não vai ter condição de... a leitura que se fez do momento em relação ao governo, Paulo, há uma expressão que determina isso, uma palavra, havia um fastio, as pessoas estavam assim, cansadas, né? Havia esse fastio em relação ao governo do Estado. Então a gente sabia que não ia se colocar de pé esse projeto da reeleição do Paulo. E aí a gente começou a trabalhar essa perspectiva. Não conseguimos no PSDB, admitimos em outro partido a princípio. Quando deixou de ser Rios, passou a ser Ventura, a gente entendeu que não era o nosso momento e ficamos lá na prefeitura. Temos projetos importantíssimos lá para colocar de pé. Sim, mas teu nome está relacionado para o futuro. Como é que você vê? Você ainda vê o futuro já perto ou o futuro está muito longe? Porque nós temos agora praticamente um novo mandato do Renato Casagrande, a não ser que ele atropece nas próprias pernas, não é? Mas o futuro que está sendo dito lhe inclui. Como é que você vai
lidar com esse futuro? Por exemplo, você já decidiu quem apoiar para o governo? Olha, Rogério, o futuro a Deus pertence, né? A sua bola de cristal está melhor do que a minha. Eu acho que qualquer exercício de futurologia no Brasil de hoje é uma coisa de altíssimo risco, né? Acho que o Brasil, sobretudo na vida política do país, está um movimento escorregadio demais, uma coisa que é imprevisível, a questão da eleição nacional, da eleição presidencial ainda, né? Há um mês da eleição, a gente não sabe o que vai dar. O Estado, uma coisa mais definida, eu tenho procurado manter essas boas relações que desenvolvi, né, tanto com o Renato Casagrande quanto com a senadora Rose de Freitas, né? Claro que nosso movimento, em Vila Velha especialmente, a gente tem apoiado mais a candidatura do Carreta, que é o nosso vice-prefeito, né? Do próprio Reginaldo Almeida, que é vereador à Câmara, que eu vou precisar dele se elegendo federal ou se mantendo como vereador, o próprio Vasquinho. Há uma coligação que se organizou em torno do Renato Casagrande. Eles não podem fazer campanha para outro candidato, né? Então, há esse movimento, digamos assim, majoritário da nossa base, marchando de forma natural até com o Renato Casagrande, mas também preserva uma boa relação que desenvolvi com a senadora Rose. Ela tem procurado ajudar o município de Vila Velha, ela ajuda muito os prefeitos em Brasília, né? Enfim, eu tenho procurado, tenho tratado com respeito e consideração essas duas figuras humanas e também as suas candidaturas. Eu posso finalizar convencido que vai ficar mais fácil, depois do Renato Casagrande, uma candidatura sua ao governo do Estado. Não é você que está falando, não, sou eu que estou falando. Eu posso finalizar dizendo isso? Não, assim, eu tenho uma excelente relação com o Renato, temos conversado sobre isso em outros momentos, né? Lá atrás, né, a gente conversava muito, ele considerava, chegou a me convidar para ser pré-candidato a governador, juntamente com ele, para estarmos juntos no PSB, abrigados no PSB. Então, assim, agora, tem muitos outros personagens aí com grande valor também. Eu acho que eu estou focado e preocupado em dar conta de governar o município de Vila Velha, que não é fácil, assim. Outros tentaram recentemente, mesmo com as ajudas que receberam do governo do Estado, e a gente tem que capinar sentado, ralar muito, correr atrás e a luta para dar conta do recado. Então não dá para pensar em qualquer exercício de futurologia, dá para pensar o exercício do mandato agora e dar conta do agora. O presente é o nosso foco. Obrigado. Obrigado, chefe.